noite a todos. Aqui nos encontramos, pela bondade infinita dos amigos espirituais da casa de irmão Clarencio, para o estudo da noite de hoje, que é do livro O Céu e o Inferno. Mas enquanto nos preparamos para receber essas benesses das palavras dos amigos espirituais, vamos ler uma mensagem de Antônio de Aquino para as nossas reflexões. E o número 11 está falando o seguinte: quando se reencarna, adianta-se o progresso espiritual, mas ai de nós, muitas vezes, diante da necessidade de acelerarmos o nosso progresso, tumultuamo-nos e enveredamos por outros caminhos, engendrando novas formas de dor, complicando as nossas existências. Aquilo que deveria ser um curso rápido acaba então se transformando em obstáculos ao próprio progresso, tão somente por não sabermos agir com equilíbrio, com decoro diante das leis de Deus. Essa reflexão realmente é muito profunda e me emociona, porque está dentro do contexto do céu e inferno da leitura do estudo da noite de hoje. E que nesse momento, buscando o auxílio da espiritualidade benfeitora da casa de irmão Clarencio, vamos rogar a Deus através da oração, através da prece, do sentimento positivo, para que estejam conosco neste momento, nos fortalecendo, nos dando força, nos dando coragem para sermos fortes diante das vicissitudes. Jesus, querido irmão, amigo e companheiro, mentores espirituais que nos ajudam a nossa caminhada evolutiva, que esteja sempre conosco, nos fortalecendo, Senhor, porque realmente precisamos da bondade de vocês para conseguirmos vencermos a nós mesmos diante das dificuldades que nos apresentam. E assim, Jesus, amparado pelo amor de todos vós e pelo amparo da casa que nos recebe, vamos ao nosso estudo da noite de hoje, quando então vamos falar um tema muito sério, muito profundo, muito triste, que nós vamos falar sobre suicídio. E do livro Céu e Inferno, nós vamos pegar o capítulo 5, um companheiro de nome Senhor Felicien nos passa essa mensagem à espiritualidade do nosso companheiro. Era um homem rico, instruído, poeta, espirituoso, de um caráter bom, delicado e pleno de amenidade e de uma perfeita honorabilidade. Falsas especulações. Havia comprometido sua fortuna e, com a idade não lhe permitindo mais restabelecê-la, sentiu-se desencorajado e suicidou-se em dezembro de 1864. Enforcando-se em seu quarto de dormir. Não era nem um materialista, nem um ateu, mas um homem de um humor um pouco leviano, tomando pouco cuidado com a vida futura. Tendo o conhecimento intimamente, nós o evocamos por simpatia por sua pessoa, 4 meses após a sua desencarnação, após a sua morte. Aí a gente observa que só nesse parágrafo aqui, o que não falta é o que buscar entender todas essas nuances da vida da gente. Ele vai falar das especulações, ele vem falar das fortunas, ele vem falar da carência de materialidade, ele vem nos mostrando quanta coisa nós precisamos analisar em nós para não cair, não sucumbirmos nesse momento tão trágico da vida de todos nós.
e da vida daqueles que já foram através do suicídio. Aí nosso companheiro foi evocado. Então perguntam para ele e ele responde: tenho saudades da terra, nela tive decepções, porém menores do que aqui. Sonhava maravilhas e estou abaixo da realidade ideal que eu tinha disso. O mundo dos espíritos é muito misturado e para torná-lo suportável haveria necessidade de uma boa triagem. Custa-me crer que esboço de costumes espíritas se poderiam fazer aqui. Balzac deveria dedicar-se a tal tarefa. Ela seria rude, mas eu não avistei. Portanto, onde se encontram esses grandes espíritos que têm tão fortemente flagelado os vícios da humanidade? Eles deveriam, como eu, permanecer aqui algum tempo antes de irem para regiões mais elevadas. Isto é um pandemônio curioso que me agrada observar e eu fico aqui. Aí a gente observa a realidade do nosso companheiro Feliciano. Na opinião dele, ele podia se envolver com o suicídio e que livraria-se das dívidas das situações do mundo encarnado. Só que ele percebeu que não foi isso que ele encontrou do outro lado. E porque ele encontrou, de acordo com o ato dele e com os nossos atos, ou a gente encontra, a gente leva, a gente recebe aquilo que se deu. E o nosso companheiro percebeu que a situação dele estava pior do que quando estava encarnado. Não tinha como fugir, porque as nossas reencarnações são dadas para que a gente realmente tenha força, tenha coragem, dar-nos esquecimento do passado para que a gente possa progredir. Só que, como ele falou aqui, e como a nossa mensagem aqui do nosso companheiro Antônio de Aquino também disse para nós, que nós reencarnamos adiantando o progresso espiritual, mas ai de nós muitas vezes, diante da necessidade de acelerarmos o nosso progresso, tumultuamos-nos, enveredamos por outros caminhos. Foi o que aconteceu com esse nosso irmão e que a miúde acontece com todos nós. Por isso, a responsabilidade que nós temos de procurar agir no bem, pensar no bem e fazer o bem, porque através desses momentos que nós estivermos nos envolvendo com o bem, com o amor, com a caridade, nós vamos estar nos fortalecendo e os nossos amigos espirituais estarão nos dando aquele reforço, aquela coragem para conseguirmos vencer as nossas dificuldades. Afinal, nós estamos num planeta de prova e de expiações, porque o sofrimento se faz necessário, mas não necessário porque Deus pensa vai ser, não. Deus nos criou para sermos felizes e nos deu toda a oportunidade necessária para o crescimento. Só que nós voltamos a reencarnar e por nosso descuido, por falta de conhecimento, por falta de vontade, que é o meu caso, falta de vontade, acabamos fazendo quase que tudo errado. E foi o caso desse nosso irmão. Só que ele achou que ao chegar lá, a espiritualidade superior tinha que estar presente para dar o socorro. Mas a espiritualidade superior tem outros afazeres. Tem outros afazeres. Tem outras missões, tem outros comprometimentos com a humanidade. Não é comigo, com você, com você. Não. A espiritualidade superior nos ajuda, nos orienta, como Jesus veio para os doentes e nos deu toda a informação necessária para que a gente seguisse o caminho do bem. E a fórmula mais profunda dos ensinamentos de Jesus para evitarmos problemas é amar ao próximo como a si mesmo. E desse amar ao próximo, amar a si mesmo no sentido de que eu preciso viver fazendo o bem, eu tenho que ser uma boa pessoa, eu preciso me organizar
Porque eu não estou aqui para a eternidade, eu estou passando pela terra, pela encarnação, me preparando para uma felicidade futura, que foi exatamente o que Jesus falou para nós. A felicidade ainda não é deste mundo. Então, meus irmãos, encarnados e desencarnados, companheiros com pensamento de suicídio, não vale a pena. Porque nós temos um período para nós numa encarnação. E as provas nos são dadas exatamente para que a gente vença as dificuldades. Para que a gente vença as dificuldades. E nós não podemos negar que a espiritualidade, nossos anjos guardiões, estão sempre presentes, nos fortalecendo em nós. Para nós, principalmente, que estudamos a doutrina espírita, temos essa certeza de que precisamos fazer um esforço. E quando eu falo isso, esse nós é mais para mim. Eu sei a dificuldade que é. Eu sei a dificuldade que é. De repente você se depara com um problema de saúde, com um problema de riqueza, com um problema de... Enfim, todas as coisas que não são boas. E aí a gente acha que não devia ser assim. Que não devia ser assim. Mas eu estou plantando para colher o melhor no futuro? Foi o que ele fala aqui. Nós temos que nos preparar para esse futuro de espíritos imortais. Aí ele continua, com a mensagem muito profunda, muito grande, ele diz aqui, ainda que o espírito declare encontrar-se em uma sociedade muito misturada, no plano espiritual, e por consequência de espíritos inferiores, sua linguagem apresentava motivos para nos surpreender, em razão do seu gênero de morte, ao qual ele não fez nenhuma alusão. Porquanto, a não ser isso, tudo era bom, o reflexo do seu caráter. Esse fato nos deixa algumas dúvidas sobre sua identidade. Ao que a espiritualidade nos alerta? Mesmo diante da situação do nosso companheiro, tirando a própria vida, ele queria benesses no mundo espiritual. Ele achou que ia chegar lá e encontrar tudo diferente. Ele achou que se pensando nisso, mas só que veio essa notinha aqui do mentor. E o que ele pergunta assim, aí perguntam para ele, quereis nos dizer, eu vos peço, como morrestes? Vamos começar a analisar o fato, começar a colocar o nosso irmão, colocando a nós também essa pergunta, o que queremos na nossa vida. O que estamos fazendo para o nosso futuro como espíritos imortais? Como morreste? Estamos nos matando com os nossos vícios? Estamos nos matando com os nossos pensamentos inferiores, negativos? É para se pensar, porque isso também é uma forma de morte suicida. Aí ele responde, como morri? Pela morte que escolhi. Ele escolheu, né? Pela morte que escolhi. Porque quando a gente vai estudar o céu e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que vai falar sobre suicídio e loucura, loucura e suicídio, aquelas coisas todas, a espiritualidade nos dá informação de que há vários tipos de suicídio também, né? Com circunstâncias. Porque envolvido por um problema sério de saúde, de loucura, tem seus atenuantes. A misericórdia divina se faz presente, tem seus atenuantes. Mas no caso em questão, ele diz, como morri, pela morte que escolhi. Ela me agradou. Durante muito tempo, pensei sobre a morte que deveria escolher para me livrar da vida. Gente, Jesus Senhor, eu sei porque eu também às vezes eu tinha esses pensamentos. E posso garantir para você que muitos de nós às vezes temos esses pensamentos, mesmo diante da saber da verdade que ninguém morre. Então, se não formos fortes, corajosos, confiar, ter fé em Deus e na ajuda da espiritualidade, diante das circunstâncias dolorosas,
que às vezes a gente passa, que a gente vê os outros passarem, a gente pode passar por esses pensamentos. Mas o que vou falar? Pensar, passou o pensamento, a gente varre esses pensamentos negativos e busca força, busca fé, busca coragem. Busca fé, busca coragem. Quantas vezes a gente se depara com pessoas conhecidas nossas, familiares nossos próprios pensamentos, pensando em tirar a própria vida. Precisamos estar preparados para que nessas circunstâncias a gente tenha o conhecimento, a certeza de que a vida continua e o prejuízo será nosso. Você observa que ele disse aqui, morri pela morte que escolhi, era ela me agradou. Durante muito tempo pensei sobre a morte que deveria escolher para me livrar da vida. E palavra de honra, confesso que não ganhei grande coisa, a não ser estar livre de meus cuidados materiais. Há um problema com os nossos pensamentos pela vida material, pela riqueza, pelo poder. Olha o perigo aí. Então, mas para reencontrá-los, meus graves, mais penosos em minha posição de espírito, da qual não prevejo o fim. A desilusão que o nosso irmão passa. Ele falou, vou me livrar das contas, de dar a César o que é de César, e parto para o mundo espiritual. Só que quando chega no mundo espiritual, nós nos deparamos com a verdade nua e crua da nossa própria vida. Da nossa própria vida. E foi o que ele falou. Que para ele foi mais grave, mais penoso em minha posição de espírito, da qual não prevejo o fim. Mas Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é bondade. Dentro desse pedacinho aqui nós vamos buscar a reencarnação, a necessidade de reencarnarmos. E dentro do que nosso companheiro fala aqui, eu pergunto ao guia do médium, foi mesmo o Espírito do Senhor, Felicien, quem respondeu? Sua linguagem quase despreocupada nos admira em um suicida. É outro pensamento profundo, outra análise profunda. A espiritualidade que governava o trabalho ficou, mas como pode? Foi mesmo o espírito dele que respondeu? Sua linguagem quase despreocupada nos admira em um suicida. Mas é que cada um tem uma realidade, cada um vê uma vida de acordo com a mente. Com a mente. Ele planejou, ele desejou uma coisa, ele queria se livrar de uma coisa. Ele se livrou da conta, da material. Mas ali estava se comprometendo espiritualmente. E ele falava tão tranquilo aquilo, que é interessante, porque a gente pensa, vou morrer, vai acabar mesmo, depois eu vou reencarnar de novo. Despreocupadamente com a nossa honra moral espiritual, que é espíritos imortais, caminhar para o bem. Aí respondeu sim, mas por um sentimento desculpável em sua posição, é que vós compreendeis, ele não queria revelar seu gênero de morte ao médico. Foi por isso que criou frases, porém acabou por confessá-los, levando por vossa pergunta direta, mas está muito triste por isso. Agora ele diz, sofre muito por ter se suicidado e afasta tanto quanto pode tudo que lhe faz lembrar este vivo neto. Ele quer apagar esse momento, ele quer esquecer essa situação. Ele quer afastar dessas lembranças. Ao arrependimento aí. Ao arrependimento por ter cometido esse ato. Sempre vem. Aí ele vai perguntar ao espírito, vossa morte nos afetou muito, porque prevíamos as suas tristes consequências.
e principalmente em razão da estima e dedicação que tínhamos por vós. Pessoalmente, nunca esqueci que foste bom e cortês. Olha que importante. Pessoalmente, nunca esqueci quanto foste bom e cortês para mim. Ficaria feliz em vos testemunhar meu agradecimento. Se puder fazer alguma coisa por vós, que seja útil. Olha o que o companheiro fala para esse companheiro. Olha o que ele responde. Olha a necessidade que nós temos de estarmos conectados com Deus, de conectados com a natureza superior, de estarmos conectados com Jesus, com os amigos espirituais que trabalham para o bem, esses mentores. Olha o que nosso companheiro responde. E, no entanto, eu não podia escapar de outra forma, aos embaraços da minha posição material. Agora, eu só tenho necessidade de preces. Não precisa de mais nada espiritualmente, mas em compensação precisa de preces, orações. Orem um pelos outros. Ajudemos através dos nossos pensamentos positivos a toda a humanidade que sofre. Ajudemos com os nossos pensamentos de amor para aqueles que precisam caminhar. Porque cada um sabe os seus problemas que estão passando, que muitas das vezes não tem força para compreender, não tem força para entender, não tem força para continuar. E aqueles que nós que já temos um certo conhecimento, principalmente da vida eterna, façamos a nossa parte, orando, suplicando a misericórdia divina para todos, inclusive para os criminosos, porque Jesus também falou que orássemos para os criminosos. E no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, vai ter tudo isso no ensinamento. Peguem o Evangelho segundo o Espiritismo e leiam o capítulo 5. E vai lendo até mais na frente, quando ele fala: não honrai aos outros, estendam a mão para aquele que chora, visite aquele que está no detento. Gente, Jesus nos deixou tudo escrito, bonitinho, gravado em nossa consciência. Por que gravado em nossa consciência? Porque fomos criados por Deus e Deus nos deu o seu elixir da vida, o seu DNA da vida, que é o amor. E é nesse amor que a gente tem que fazer nascer todos os outros sentimentos para que a gente possa estender as nossas mãos e nos ajudarmos uns aos outros. Ninguém pode viver a vida do outro. Nós temos que viver a nossa vida, mas de uma forma que possamos estar mostrando para o outro que estamos presentes quando eles precisarem. E através da prece, como o nosso companheiro fala aqui, agora eu só tenho necessidade de prece. Orai, principalmente para que eu fique livre das horríveis companhias que estão perto de mim e que me obsidiam com seus risos, seus gritos e suas zombarias infernais. A gente vê ali também um pouquinho de orgulho, que ele custou a falar o que estava acontecendo, mas isso aí não cabe a nós julgarmos, cabe a nós orarmos para que ele esteja forte, para que ele possa caminhar. Eles me chamam covarde, e tem razão, é covardia deixar a vida. Olha que desilusão do espírito, olha que frustração para esse companheiro, pensando que ia se livrar de uma coisa e acabou se encrencando com outra. Porque as coisas materiais ficaram por aqui, mas as morais espirituais caminham conosco. Aí ele continua: eis que várias vezes sucumbo a esta prova. Não foi a primeira vez que o nosso companheiro não teve força para vencer. Não foi. Ele diz que várias vezes sucumbiu a esta prova. No entanto, eu havia prometido a mim mesmo não falar. Fatalidade, diz que é fatalidade. Mas a gente vai encontrar a resposta da fatalidade aqui, que não tem nada a ver com fatalidade, foi a escolha dele, a escolha nossa. Deus nos criou para sermos pessoas boas, espíritos bons.
Deus nos criou para sermos um dia espíritos puros. Então não existe fatalidade, está tudo ali. Aconteceu porque aconteceu, a culpa não é minha, a responsabilidade dos nossos atos são nossos. Mas sem condenação, porque ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Então, meus irmãos, a gente vai vendo os que, nesse caso particular, o suicídio, ainda que acontecido em circunstâncias muito comuns, apresenta, no entanto, sob uma faceta especial. Ele nos mostra o espírito tendo sucumbido várias vezes a essa prova, que se renova a cada existência, e se renova enquanto ele não tiver conseguido forças para resistir a ela. É a confirmação de que sofremos sem proveito, quando o objetivo de aperfeiçoamento para o qual encarnamos não é atingido, porquanto temos que recomeçar até que saiamos vitoriosos da luta. Então, é o caminho, é a proposta de Deus. Façamos o bem, pensemos no bem, agimos no bem, para que tenhamos força para vencer as dificuldades que virão. Dificuldades estas que nos chegou à toa, a gente já traz conosco pelas nossas vidas passadas, da qual não tivemos coragem e força para vencer as tentações. Porque decorar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, é simples. Você decora, grita, canta, fala, Pai Nosso que está aí no céu. Mas raciocinando em cima dos temas, ele vai dizer para nós depois: não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal. Quando Jesus passa para nós esses ensinamentos, ele está nos dando coragem e força para nós nos reconhecermos fracos, frágeis. E através daí pedir a força, pedir o pensamento no bem, para que possamos vencer a nós mesmos, não é o outro. Nós temos que vencer as nossas próprias dificuldades. Sabemos que é muito difícil. Estou falando aqui, mas eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil. E todos nós que temos um pouco mais de consciência na responsabilidade das vidas, sabemos que estamos em condições de crescimento, de reparação. E que a reencarnação nos foi presenteada por Deus pela misericórdia dele, pela justiça divina, para que ninguém fique sem sua cota de progresso. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Meus irmãos, acontece que a mensagem é muito grande. Se pudermos lê-la toda em casa, Senhor Feliciano, capítulo 5 do Céu e Inferno, é muito importante. Porque através disso nós vamos nos fortalecendo. Não nos fortalecer para eu me livrar, não. Nos fortalecendo para estender as mãos para aqueles que nos procuram, necessitando também de caminhar. Porque nós procuramos por Deus, nós procuramos pela doutrina espírita, nós procuramos pelos mentores espirituais. Então, deixa o orgulho de lado e sermos humildes, pedir ajuda. Aqui no pedaço da história vai dizer para si, os amigos espirituais que conscientizando o nosso companheiro Felicien, falou para ele assim: vossa prova consistia em um encadeamento de circunstâncias que devíamos dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Consistia a prova em um encadeamento de circunstâncias que deveriam nos dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Infelizmente, para vós, apesar do vosso espírito e vossa instrução, não soubeste dominar essas circunstâncias e carregais o ônus da vossa fraqueza. Essa prova, assim como pressentis com razão, deve se renovar ainda. Em vossa próxima existência estareis
estareis exposto a acontecimentos que novamente provocarão a ideia do suicídio, e assim será até haveres triunfado. Comecemos a orar por nós. Comecemos a orar por nossos irmãos que cometeram esse ato. Comecemos a pedir Jesus, Maria de Nazaré, que envolva os nossos companheiros suicidas, envolva aqueles que têm esses pensamentos suicidas, porque a vida é importante demais. Aqui eu vou buscar aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 943, uma pergunta, o desgosto da vida, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 943, Kardec pergunta aos espíritos: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? A espiritualidade responde para todos nós: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ociosidade, falta de fé, e da saciedade, nunca está satisfeito com nada, está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, e vai se prejudicando, depois as coisas mudam e a gente se pensa logo em acabar com tudo, como depois a gente percebe que não. Aí ele fala aqui, Kardec fala aqui para nós, no comentário: para aquele que usa suas faculdades com fins úteis e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. E aí pergunta: tem um homem direito de dispor de sua vida? Não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que se faz. O que se deve pensar do suicídio, que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência nos teria sido tão pesada. Meus irmãos, o assunto é muito sério, é profundo, é uma vida inteira para reflexão. E através dos estudos que a doutrina espírita nos promove, nos facilita, fica mais em condições da gente entender toda a situação na vida. São várias respostas que a espiritualidade nos passa através desse estudo. Como eu disse para uma determinada pessoa essa semana, falando sobre esse estudo, que falava também exatamente na possibilidade de parar com a vida, eu digo: você vai ganhar o que com isso, minha irmã? Não vai ganhar nada. A vida tem que ser vivida de acordo com as necessidades. Não está te faltando as coisas porque o que falta, alguém está te ajudando. Então é isso que a gente tem que estar preparado para ajudar aqueles que no momento estão passando por grandes dificuldades, por grandes provações. Então nós temos que ser solidários, sentir a necessidade de sermos amigos desses nossos companheiros, que por qualquer dúvida pensa logo em tirar a vida, porque não vai tirar e nós sabemos disso. Então, Jesus, dentro da tua bondade e da tua misericórdia, nos ampare e nos proteja, esteja sempre junto a nós, nos dando essa força, essa necessidade de caminharmos. Abençoe, Senhor, a nossa vontade, os nossos pensamentos, para que possamos ser fortes, corajosos, amigos espirituais, que nos ilumina nos nossos pensamentos, nos dê essa força, Senhor, e agradecido por esta oportunidade desse estudo, que abre os meus olhos, certamente abrirão os olhos de quem estiver lendo o livro, estudando, refletindo, para que sejamos fortes, para que tenhamos coragem. Nos fortaleça, Senhor, e não nos deixes cair em tentação.
não nos deixe cair na tentação dos nossos erros passados, porque aqui estamos pela bênção da misericórdia, exatamente para que possamos caminhar ao encontro de um mundo feliz, como falou Jesus. A felicidade ainda não é daqui. E nós estamos a caminho da luz, graças a Deus. Muito obrigada por tudo.